Artigo 498. Decretada a remoção, o tribunal indicará de imediato a vara ou comarca para onde ela se efetivará. Parágrafo único. Caso não assuma exercício da nova vara ou comarca no prazo legal, o magistrado será colocado em disponibilidade com vencimentos proporcionais ao seu tempo de serviço. Artigo 499. Não havendo vaga, o juiz ficará em disponibilidade com as vantagens integrais do cargo. Artigo 500. Se o procedimento envolver desembargador e concluir pela apenação, será o magistrado colocado em disponibilidade com as vantagens integrais do cargo. Capítulo 8. Da perda do cargo. Artigo 501. Dois juízes de direito durante o estágio probatório estão sujeitos à perda do cargo nas hipóteses previstas na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Magistratura. Artigo 501. Os juízes de direito durante o estágio probatório estão sujeitos à perda do cargo nas hipóteses previstas na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Magistratura. Artigo 502. O procedimento administrativo para a decretação da perda do cargo de magistrado terá início por determinação do Tribunal de Ofício da Corregedoria de qualquer desembargador ou ainda mediante representação fundamentada do Ministério Público. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, a instauração do processo será precedida da defesa prévia do magistrado no prazo de 15 dias, contados da entrega da cópia do teor da acusação, das provas existentes, que lhe remeterá o presidente do tribunal, mediante ofício, nas 48 horas imediatamente seguintes à apresentação da acusação. Parágrafo 2º. Fim do prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentada, o presidente, no dia útil imediato, convocará o tribunal para que decida sobre a instauração do processo e, caso determinada esta, no mesmo dia distribuirá o feito e o encaminhará ao relator. Parágrafo 3º. O tribunal, na sessão em que ordenar a instauração do processo, como em qualquer outro momento no curso dele, poderá afastar o magistrado do exercício das suas funções sem prejuízo dos vencimentos e das vantagens até a decisão final. Parágrafo 4º. As provas requeridas e deferidas, bem como as que o relator determinar de ofício, serão produzidas no prazo de 20 dias, cientes o Ministério Público, o magistrado ou o procurador por ele constituído, a fim de que possam delas participar. Parágrafo 5º. Findo a instrução, o Ministério Público, o magistrado ou seu procurador terão sucessivamente vista dos autos por 10 dias para o que julgarem conveniente alegar. Parágrafo 6º. O julgamento será realizado em sessão secreta do tribunal. E a decisão no sentido da apenação só será tomada pelo voto de 2/3 dos membros do colegiado em votação fundamentada. Parágrafo 7º. Se a decisão concluir pela perda do cargo, será a mesma formalizada por ato do presidente do tribunal. Capítulo 9. Das penas de advertência e censura. Artigo 503. A pena de advertência a magistrado aplicar-se-á reservadamente por escrito, no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo. Artigo 504. A pena de censura será aplicada reservadamente por escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo ou de comportamento incompatível com o exercício da magistratura, se a infração não justificar punição mais grave. Artigo 505. O procedimento para apuração de faltas puníveis com advertência ou censura terá início por determinação do Pleno, mediante proposta de qualquer dos membros do tribunal ou representação do corregedor. Artigo 506. Acolhida a proposta ou a representação, o Pleno determinará a instauração de processo administrativo com garantia de ampla defesa, que correrá em segredo de justiça. Parágrafo único. O processo administrativo será presidido pelo corregedor. Artigo 507. Instaurado o processo administrativo, será citado o magistrado para que apresente defesa prévia no prazo de 10 dias. Artigo 508. Fim do prazo com a defesa ou sem ela, serão os autos conclusos ao corregedor, que poderá proceder às diligências que entender necessárias no prazo de 15 dias. Artigo 509. Atendidas as diligências, o magistrado terá o prazo de 10 dias para alegações finais,
Artigo 510. Fim do prazo com as alegações finais ou sem elas, os autos serão concluídos ao corregedor, que os porá em mesa na primeira sessão seguinte do pleno para julgamento. Parágrafo primeiro. A decisão, no sentido da penalização do magistrado, será tomada pelo voto da maioria absoluta do tribunal. Parágrafo segundo. Não será publicada a decisão e o magistrado dela será notificado mediante ofício reservado, anotando-se na sua ficha funcional a pena imposta.